Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal fazendo 4 questões agora de informática básica para o concurso que vai ter agora de Santarém. E a banca responsável é o Instituto Vicente Nelson. A nossa primeira questão de informática, ela diz assim: ferramenta presente no Word 2016, então aqui o programa que ele está falando é do Word, que permite a criação de um lote de documentos personalizados para cada destinatário. Ou seja, permite enviar mensagens para uma grande quantidade de endereços, utilizando, por exemplo, um texto padrão, enviando de uma só vez para todo o público-alvo. Os espaços reservados, chamados de campo de mesclagem, informam ao Word onde o documento deve incluir informações da fonte de dados. Então, isso daqui, como já diz aqui na primeira palavrinha da questão, é uma ferramenta do Word que ele quer saber como se chama, onde ela é responsável por enviar, vamos dizer assim, e-mails, documentos. Então, no próprio Word tem essa ferramenta, onde eu, sinceramente, nunca utilizei. Mas, como já caiu em questão de concurso, não só da INVE, mas de outras bancas, eu já vi ultimamente pedindo isso, porque como é um assunto não tão, vamos dizer, usual para a gente, concurseiro, é aí que a banca vai e pergunta. Então, quando a gente vai lá no Word, a gente verifica essa imagem aqui, quando a gente entra, né? Que normalmente está nessa parte aqui, página inicial, que tem a folha A4. Só que essa parte onde ele fala dessa ferramenta, onde ele é capaz de enviar documentos, seja unitário ou em lote, ele fica nessa parte aqui da correspondência, bem aqui, olha só, no número 1. E quando a gente clica em cima dele, correspondência, né, já diz até o nome, né, de correspondência, de enviar e-mail e tal, cartas, enfim, já dá uma ideia, né? E essa parte de enviar esses documentos é por aqui, correspondência. E aí, quando a gente clica nele, a gente verifica logo diretamente isso daqui, no item número 2 aqui. Iniciar o quê? A mala direta. Então, isso aqui que seria o nome da ferramenta responsável pelo envio dos documentos. E aí é muito interessante que dentro dessa mala direta, vamos dizer assim, ela apresenta vários tipos de documentos. Olha só, quais são esses documentos? Cartas, mensagens de e-mail, ou envelopes, etiquetas, diretório. E aí no finalzinho ele tem até esse assistente aqui, que é aquela orientação geral, né, do como faz para poder utilizar essa ferramenta. Aí eu trouxe até essa imagem aqui também do Word, que ele pede para selecionar o tipo de documento. Então olha só quais são os documentos que eu já falei aqui em cima, né? Cartas, e-mails, envelopes, etiquetas, diretórios. E para cada um deles, há, vamos dizer, explicações específicas para cada um, onde ele vai te orientar nesse assistente aqui que a gente verificou. Então, de uma forma geral, o nome da ferramenta que é aplicado nesse tipo, vamos dizer, de aplicação do Word, seria a mala direta. Então, quando a gente volta lá na questão, mais uma vez, qual é a ferramenta que permite a criação do lote de documentos personalizados? Lembra lá que a gente acabou de ver? Para cada destinatário, que permite enviar mensagem para uma grande quantidade de endereços, utilizando, por exemplo, um texto padrão, enviando de uma só para todo o público-alvo. Então, o nome dessa ferramenta que ela é capaz de tudo isso aqui é o que? É a mala direta. A alternativa correta é a letra C. Mais uma questão aqui da banca IVE, ela diz o quê? A plataforma de distribuição digital loja no Microsoft Windows 2010 como a principal maneira de distribuição de aplicativos, músicas, filmes para o sistema do Windows 10 da Microsoft então ele quer saber onde que a gente vai conseguir baixar para instalar no nosso computador, como é que a gente faz para acessar essa loja aqui, onde nessa loja a gente vai encontrar vários aplicativos, músicas e filmes. Isso aqui é uma questão bem simplesinha para quem assim é antenado nessas coisas, para a instalação de software no nosso computador. Então, olha só, na alternativa da letra A, ele fala do Windows Update. Normalmente, quando a gente fala aqui update, o que vem na nossa cabeça? Seria o quê? Atualização. Então, quando a gente fala toda vez do Windows Update, olha só que eu trouxe essa imagem aqui, ele sempre te pergunta não, ele te informa se o programa, o seu computador está atualizado. E aí é bom a gente sempre verificar nessa parte aqui, de verificar se há atualizações disponíveis. Então, isso aqui já vem tudo da atualização, Windows Update.
e não é essa loja aqui que a gente quer saber. Aí eu trouxe esse texto aqui sobre o Windows Update para a gente ler. Então, o Windows Update é um serviço do sistema operacional do Windows. Então, olha só, o Windows Update é do Windows, que realiza atualizações automáticas, mas também a gente pode alterar nas configurações. E essas atualizações, elas são super importantes para o nosso computador. Por quê? Porque ele vai melhorar a segurança, estabilidade e desempenho do sistema. Então, esse daqui já não é a nossa alternativa. Isso aqui ele apenas está falando que é sobre atualização. A letra B é do Windows Edge, que é essa imagenzinha aqui que eu trouxe. Então, toda vez quando eu trouxer essa imagem aqui, a gente já vai saber o que ela é. Ela é o quê? Um navegador padrão de onde? Do Windows 10. Onde eu já vi questão de informática de outros concursos que ele pergunta isso, né? Qual é o navegador padrão do Windows 10? Então, qual que seria? É o Microsoft Edge. Mas é essa a alternativa correta dessa questão aqui? Não, porque ele quer saber qual é a loja aqui que a gente consegue encontrar aplicativos, músicas e filmes. Então, a letra B também está incorreta. Windows Teams, olha só, que é esse aqui que eu trouxe nessa imagem aqui. Olha só essa imagenzinha aqui. A gente consegue observar, vamos dizer assim, duas pessoas conversando, alguma coisa assim. Algo bem parecido com aquele antigo MSN, lembra? Então, segue nesse ritmo. Porém, o Teams, vamos dizer, ele é mais assim para ambiente corporativo, empresa e tudo. Então, olha só. O Microsoft Teams é uma ferramenta de colaboração e comunicação em equipe. Isso é bastante utilizado, por exemplo, para reuniões online, ainda mais, né? Depois desse negócio da pandemia, tudinho, que muitos trabalhos viraram home office. E isso aqui, essa ferramenta do Teams, ele está sendo extremamente utilizado, mas também não é a nossa alternativa correta. E aí a letra D aqui, ele fala sobre o OneDrive. O OneDrive já diz, olha só, um drive. Então ele é um serviço de quê? De armazenamento. Só que o quê? Em nuvem de onde? Mais uma vez, da Microsoft. Então a gente está vendo aqui vários, vamos dizer, ferramentas da Microsoft, onde isso aqui também pode ser perguntado nas questões de informática. Então é por isso que é bom a gente saber o que cada alternativa corresponde. Então o OneDrive aqui, ele está relacionado o quê? A parte de armazenamento. Então não tem também nada a ver com a parte da loja que a gente está procurando. Então, como a gente já viu tudo, então a alternativa correta é o Windows Store. Lembra? Olha só disso. Então, quando a gente traduz, né, ela dá para essa ideia de loja, onde a gente entra no Windows Store e a gente consegue baixar os aplicativos e músicas e filmes. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra E. E aí, mais uma questão aqui de informática, ela diz assim: um usuário deseja enviar uma cópia de e-mail. Então, cópia de e-mail, cópia, letra C, cópia, para outros destinatários, mas quer fazer isso de uma forma que os destinatários não possam ver quais foram as outras pessoas que tiveram acesso ao conteúdo do e-mail enviado. Ele não quer. Para isso, este usuário deve inserir os endereços de e-mails no campo. Em qual campo seria colocado nessas pessoas aqui, vamos dizer aqui, escondidas ou fofoqueiras, né? Então, normalmente, quando a gente vai enviar um e-mail, né, tem sempre o primeiro item aqui para. E esse para é o quê? É para o destinatário principal, que ele vai mandar na questão aqui. Só que ele quer mandar para algumas pessoas onde esse destinatário principal não saiba que foi também enviado para essas pessoas. Então, vamos dizer, seria uma cópia para outros destinatários. Então, olha só. Nesse negócio, a gente pode verificar que há duas modalidades. Olha só, que é o CC e o CCO. Olha só, o CCO ele já é aquele oculto, onde são os destinatários para quem você não quer mostrar os outros receptores. Logo, seria essa ferramenta aqui onde ele quer colocar as pessoas que recebam o e-mail, mas sem saber, mas sem que o destinatário principal aqui do para saiba. Porque se caso colocar no CC, ele vai ver também aqui, vai ver, vamos dizer, vai ser bem explícito o envio do e-mail, onde ele vai saber dele aqui e ele também vai saber desse. Só que quando a gente coloca o CCO, ele não vai saber para quem foi e quem está com cópia aqui. Então, diante disso, como já está até marcado aqui na questão, a alternativa já seria a letra B, que é o CCO. E já finalizando aqui o vídeo,
Ele fala aqui, assinale a alternativa que contém a ordem correta dos itens abaixo, a sua respectiva informações e funções. Então, ele deu aqui 4 alternativas e aí a gente vai verificar cada definição aqui. E, por fim, marcar a ordem de cada alternativa aqui correta. Então, primeiro, o protocolo que especifica como será a comunicação entre o browser e o servidor web, ou seja, permite abrir páginas de internet por um browser. Então, quando a gente fala disso aqui, a gente fala do HTTP. Lembrando que tem 2 tipos, tem apenas o HTTP e tem um HTTPS, que olha só, o S é de segurança. Então, olha só essa imagem que eu trouxe aqui, bem interessante. Por exemplo, o HTTP, ele transfere dados em formato de hipertexto, texto estruturado. Enquanto com o S aqui, já dá aquela ideia de segurança. Então, transfere dados em formato criptografado. Então, verifica a diferença desse negócio aqui. E aí, olha só, normalmente a gente sempre vê assim, olha, HTTP, 2 pontos e essas 2 barras aqui. E aí, quando a gente vê esse que é criptografado, tem o Szinho aqui. Então, isso tudo aqui é chamado o quê? De protocolo. E esse protocolo é justamente esse que ele quer, onde ele permite a comunicação tanto do browser quanto com o servidor web. E através desse protocolo é que a gente vai conseguir acessar a internet. E aí o nome desse protocolo aqui, como eu falei, ela é o HTTP. Então aqui é o item 3. E aí quando a gente vê esse tipo de questão e tem certeza, né? É muito fácil para a gente marcar aqui a alternativa correta. Olha só, tanto que, bora ver aqui. Olha só, já seria já a letra B. Mas bora continuar lendo, né? O segundo item aqui, a forma pessoal e segura de obter acesso instantâneo aos seus dispositivos do Windows 10 usando o PIN, reconhecimento facial ou impressão digital. Essa daqui é uma estratégia agora que está sendo utilizada, sempre foi utilizado, né? Principalmente em celulares, mas com o Windows 10 ele está sendo bastante divulgado para ser utilizado nos computadores. Que é o quê? É o famoso Windows Hello. Já diz o nome, né? Hello, quando a gente traduz, né? Então, o Windows Hello, ele é responsável por isso. Então, aqui já seria o item. E aí, por fim, o assistente virtual inteligente. Quando a gente fala do assistente virtual no Windows 10, sempre lembra do nome de uma mulher, que para mim é mulher, né? Que é o quê? A Cortana. A Cortana, ela sempre está sendo pedida nas questões de informática que eu estou percebendo. Então, olha só, a importância desse tipo de questão aqui, porque a gente vai conhecendo várias ferramentas do Windows 10. E aí, por fim, o que é que sobra? O navegador de internet desenvolvido pela Microsoft, que a gente acabou de ver na questão anterior, que seria o Edge. E ele é o quê? Ele é um navegador nativo do próprio Microsoft. Então, diante disso, a alternativa correta é a letra B.